Oiê, bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu sou apaixonada, que é gravidez, parto, plano de parto. Vou contar pra vocês expectativa versus realidade dos meus 3 planos de parto. Bom, esse é um assunto que eu realmente gosto tanto, gente, que eu tive 3 partos. De tanto que eu gosto, gente. Gosto de parir? Não, mentira. Mas é um mal necessário da mulher, não é mesmo? Eu tenho muito material aqui nesse canal sobre gravidez, sobre planejamento de parto. Tem vídeos dos partos, dos meus 3 partos. Tem inúmeros conteúdos que são assim, ó, gente, ouro, de verdade. Eu vou me autopromover aqui porque, com licença, os conteúdos são maravilhosos. Então dá uma checada na playlist de gravidez. Se você tem medo de parto, você vai entender sobre esse assunto, vai expandir a sua mente. Tem muito assunto legal, tá bom? Então se você tá chegando nesse vídeo e não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala não só sobre gravidez, esse atualmente tem sido um assunto de menor importância, menor relevância no meu canal, mas eu tenho muitos vlogs do meu dia a dia com os meus 3 filhos, com meu marido, e eu falo sobre receitas também, mostro o meu dia a dia aqui. Então dá uma checada aqui no canal se você se interessar. Te convido a fazer parte dessa família grande aqui do YouTube. Vai ser um prazer te receber, tá bom? Bom, vamos ao vídeo de hoje. 3 planos de parto. Para cada plano de parto foi um pouquinho diferente, assim, tiveram alguns ajustes. Quando eu engravidei do Joshua, isso aqui eu já contei inúmeras vezes, né? Eu tinha, assim, uma expectativa de parto. Se eu pudesse ir para uma cesárea, eu iria. E não foi o caso, né? Porque eu morava nos Estados Unidos e lá o parto normal é o normal, né? Então eu sabia que eu teria um parto normal, a menos que tivesse alguma intercorrência que eu precisasse de uma cesárea. Então fui mudando a minha mentalidade ao longo da gravidez, fui pesquisando, aprendendo, e aí o meu plano de parto mudou completamente. Eu saí de um parto hospitalar, que era o que eu tinha escolhido. Eu tinha escolhido o melhor hospital da minha região, que ficava cerca de 1 hora da onde eu morava, porque eu queria muito um hospital que tivesse uma UTI neonatal, por causa de acontecer alguma coisa. Eu tinha vários critérios em relação ao local onde eu queria parir, e eu saí dessa mentalidade e fui para um outro posto, que é do parto domiciliar. Eu ia falar 3 partos domiciliares, na verdade foram os 2 primeiros foram domiciliares e o último foi hospitalar. Eu decidi ter um parto domiciliar. E pra muita gente isso é uma grande loucura, mas eu também achava que era uma grande loucura, que era um absurdo, que é você colocar sua vida em risco, do bebê em risco e tudo mais. Depois que eu pesquisei, que eu entendi, que eu me informei nesse assunto, eu vi que não era assim. E eu escolhi uma ótima equipe de parto que respeitou demais os meus desejos, respeitou muito o meu plano de parto, tanto que pro meu segundo parto eu tive com a mesma equipe. Só não tive na terceira porque eu mudei de país, fui pro Canadá e aí não deu pra escolher a mesma equipe. Mas se eu pudesse, teria escolhido a mesma equipe, gente, porque foi maravilhosa a minha midwife, a Terry. Ai, gente, eu amo ela até hoje, tenho mensagem, às vezes eu mando foto pra ela das crianças. Pra ela ver, a gente tem esse nível aí de intimidade hoje. Então assim, eu escolhi o parto domiciliar porque era o que mais se ajustava com a minha filosofia de vida, com o que eu esperava para um parto naquele momento. E se esse é um assunto que você não domina, antes de você sair aqui comentando, deixando aqui nos comentários, ai que louca, teve parto domiciliar, dá uma checada no vídeo que eu tenho aqui no canal falando sobre esse assunto e você vai ver que não é nada disso que você tá imaginando, tá bom? Eu tracei um plano de parto tanto pro hospital quanto pro parto em casa. Então, eu sabia que na eventualidade, como é que é? Eu sabia que poderia acontecer, né, de não dar certo o parto domiciliar, que sempre existe uma chance, assim como você planeja uma coisa, mas muitas coisas podem acontecer na hora de um parto, né? Então eu tracei um plano de parto pro hospital e um plano de parto para estar em casa. Então, pro hospital, eu lembro que eu fui bem específica, que eu queria luzes baixas, em casa também, porque em casa a gente tem muito mais controle. Esse foi um dos grandes motivos pelo qual eu quis parir em casa, né, porque eu sou mamífero, né, gente? A gente é mamífero e mamífero gosta de parir num ambiente confortável, num ambiente de baixa luz. Então essa era uma grande prioridade pra mim. Quando eu pensava num parto no hospital, eu queria muito, eu lembro que na minha primeira gravidez e na segunda, eu queria muito ser respeitada na questão da luz baixa, de não ter gente conversando o tempo todo, de não ter enfermeira entrando e saindo do quarto o tempo inteiro. Eu queria uma equipe limitada de pessoas transitando ali naquele ambiente onde eu estava. Eu sei que essas coisas elas atrapalham, elas tiram a gente do foco e esse é pra ser um momento muito íntimo, não no sentido assim de tipo ninguém pode ver o seu corpo, mas no sentido de tipo é uma coisa muito profunda que você tá vivendo, sabe? Então pra mim era algo muito especial e muito importante
que não tivesse muita gente ali naquele ambiente. Então essa era uma das grandes prioridades e que não tivesse muitos barulhos e nem muita luz forte. Eu lembro que isso estava no meu plano de parto. Pensando no parto domiciliar, isso é tudo muito mais fácil, né? Eu escolhi aromaterapia, né, que é óleos essenciais. Eu tinha óleo de lavanda, tinha alguns outros óleos essenciais que são específicos para o parto, para ajudar. Eu não lembro agora o que a minha doula usou. Eu contratei uma doula também, isso fazia parte do meu plano de parto, que eu queria ter uma doula e eu tive nos 2 primeiros partos, no terceiro não tive. E a doula foi essencial, porque a doula estava ali para se certificar de que os meus desejos iam ser atendidos e ela estava ali para me trazer conforto e alívio da dor através de métodos não farmacológicos, né? Ela não vai te dar uma anestesia, ela não vai te dar nada disso, mas ela tá ali para te fazer as massagens. As massagens, a minha doula em específico, ela entendia muito de massagem e ela fazia massagens específicas pro parto, em pontos estratégicos do meu pé, do meu quadril. No pé eu lembro que era bem específico. Teve um momento no meu parto onde as minhas contrações elas pararam e ela foi lá e fez uma massagem no meu pé num ponto específico que eu não sei qual é, e as minhas contrações voltaram, gente, como mágica. Foi assim, instantâneo. Assim, foi surreal, assim, o trabalho dela foi muito maravilhoso. Eu recomendo demais quem puder ter uma doula. Escolha bem, pesquise bem, entreviste várias pessoas e tenha uma doula, porque isso, nossa, isso é maravilhoso. Pra mim foi maravilhosa a experiência. No parto do Noah, foi diferente porque a minha expectativa era tinha todo o Joshua envolvido ali, né? Meu primeiro filho estava envolvido nesse processo. E como eu ia ter o meu bebê em casa, eu queria que ele estivesse ali naquele momento do nascimento para ele ver o irmão. Assim, eu não fazia questão que ele estivesse naquele momento, porque eu também falei, vamos sentir se tiver, sei lá, se eu estiver muito fora de mim, se eu estiver gritando, se eu tiver qualquer coisa. Eu não quero traumatizar o meu filho, né? Mas, como o meu primeiro parto já tinha sido muito tranquilo, eu tava muito calma, muito segura, não fui uma parideira escandalosa, eu achei que tava tudo bem ele tá ali naquele momento. Então era uma coisa que eu queria, mas eu estava super aberta a não ter. Acabou que no momento do nascimento, ele tava ali, ele viu o irmão nascer. Agora eu tava pensando se ele viu ou se ele não viu. Ele viu. Por poucos minutos ele não viu, porque ele tava no andar de cima e aí de repente tava lá com o Lincoln e daí uma amiga minha que tava ali no momento, ela chamou e falou, tá nascendo, vem. Daí eles vieram rapidinho e aí pegaram o momento do nascimento. Então assim, ele estava lá. Como eu já tinha tido um parto com a mesma equipe e eu fui extremamente respeitada, então tá aí a realidade, expectativa versus realidade. Os meus desejos foram 100% atendidos no meu primeiro e no meu segundo parto. 100%. A minha midwife, né, que é uma parteira, ela foi maravilhosa comigo, ela era ótima. Ela não é aquele tipo de pessoa assim que ai meu amorzinho, vem, te faz carinho, ela não é assim, sabe, toda cheia de firulinha assim com você, mas ela é tipo direta, ela é ao ponto, a gente criou um relacionamento de confiança e isso pra mim foi muito importante. Eu já havia presenciado um parto que ela fez o parto da minha amiga, que eu vi, que foi um parto domiciliar também, eu estava no momento, e esse parto dessa minha amiga teve uma complicação no pós-parto ali imediato. E eu vi ela lidando com aquela situação, como que ela resolveu. Então assim, eu tava muito segura que ela era uma pessoa competente pra fazer, porque eu vi ela numa situação bem emergencial naquele parto e ela lidou de uma maneira muito, muito plena, muito maravilhosa e resolveu o problema sem problemas, assim, foi ótimo. Então eu tinha essa confiança nela de que ela também iria respeitar os meus desejos, porque eu tinha essa referência já de outras pessoas que tinham contratado a equipe dela. Então o meu parto ele foi confortável, os meus partos eles foram confortáveis, eles foram doloridos, claro que tem dor, gente, dor é praticamente inevitável, mas eles não foram sofridos. E esse é um grande ponto. O parto não precisa ter sofrimento. Ele vai ter dor, mas você não precisa sofrer. Então, teve dor, mas não teve sofrimento. Eu fui muito respeitada. E pra mim, o que fez muita diferença foi o pós-parto imediato, que foi algo que foi muito inesperado pra mim. Por ter o parto domiciliar, eu tinha todo o conforto da minha casa. Logo depois, eu já tomei banho no meu banheiro, eu deitei na minha cama. E aí, a equipe foi lá, preparou um jantar pra mim, sabe? Elas fizeram lá, acho que era tipo um cannelloni, ele fala, não, era uma massa assim recheada. Elas prepararam pra mim, era 3 da manhã, eu tava lá comendo. Elas limparam tudo, botaram roupa na máquina pra lavar, fizeram tudo.
foi assim um carinho muito especial, assim, foi um cuidado muito especial, imediato. Isso pra mim fez muita diferença, foi um gesto muito simples, mas que quando você tá, até me emociono, quando você tá num momento tão fragilizado como o nascimento de um bebê, o pós-parto, qualquer gesto que alguém oferece, assim, é muito especial. E pra mim foi muito especial isso que elas fizeram, de cuidar eu ia falar pós-operatório, mas o pós-parto depois todo. Quantas vezes elas vinham em casa, elas checavam, elas traziam coisas pra mim, me ajudaram na amamentação, enviaram consultora de amamentação até a minha casa. Elas fizeram de tudo pra me atender e isso foi muito maravilhoso. É uma memória que eu carrego pra sempre agora. Se você tem um parto feliz ou se você tem um parto infeliz, você carrega aquela memória, aquela alegria ou aquela tristeza. Você carrega. E aí, se você teve uma experiência negativa, você tem que ressignificar aquilo que você viveu, tem que aceitar aquela situação, você tem que perdoar quem tem que perdoar, para você conseguir seguir em frente. Mas é uma memória que ela não se perde, sabe? E então é um momento muito importante na vida de uma mulher. E ele precisa ser planejado porque se você não planeja, como é que você vai lutar pelos seus direitos, sabe? Se você não sabe o que você quer, você se coloca numa posição extremamente vulnerável, de que qualquer pessoa pode decidir qualquer coisa ali por você e depois que você vai se dar conta do que aconteceu e aí você não pode nem se culpar, porque você não pode nem culpar aquela pessoa porque você não falou o que você queria, você não sabia o que você queria, você não pesquisou sobre o que poderia ser um parto. Então, seja ele qual seja o seu desejo, o seu plano de parto, se você quer ter uma cesárea, você quer que tenha música no momento da cesárea, se você quer ter um parto normal e você quer que não te ofereçam uma analgesia, seja lá quais forem as suas vontades, você como uma grávida precisa parar para pensar no que você quer para aquele parto. Porque se você não pensar, alguém vai pensar por você e nem sempre vai ser a melhor decisão. Coisas que eu considero essenciais num plano de parto é você saber qual é o ambiente onde você quer parir, que tipo de analgesia ou que tipo de método de alívio de dor você vai querer. Você quer uma analgesia? Você quer só uma massagem ou que ninguém interfira? Ou você quer alguém ali o tempo todo junto com você? Ou você quer ficar mais num canto, mais isolada, mais na sua? Você quer luz baixa ou você não se importa? Você quer pessoas ali? Que pessoas você quer que estejam ali? Então, a gente tem que pensar nesse momento, porque isso tudo somado faz diferença em como vai ser o seu parto, qual que é a duração do seu parto, como que o seu bebê vai vir, tudo isso vai fazer diferença. Parece pouco, mas não é. E também o plano de parto, ele envolve o pós-parto também. Assim que o bebê nasce, o que acontece? O que você espera? Em que momento vai cortar o cordão umbilical? Nos meus planos de parto, eu pedi para que fosse feito o cordão, o clampeamento, né, que fala? Clampeamento, eu não lembro agora os termos específicos. Mas o corte tardio do cordão umbilical. Porque eu queria que o cordão parasse de pulsar, pra aí sim a gente fazer o corte do cordão umbilical. Porque hoje em dia já é comprovado e já é padrão em muitos hospitais, em muitos lugares, estabelecimentos, que se espere o cordão parar de pulsar, que é cerca de 2-3 minutos após o nascimento do bebê. Porque nesse momento o bebê nasceu, mas o cordão umbilical ainda tá preso à mãe, né? A placenta. E aí ainda tá passando muito ferro pro bebê naquele momento. E aí quando o cordão para de pulsar, aí sim já passou todos os nutrientes, tudo que precisava passar, e aí sim você pode fazer o corte, né? Então essa era uma coisa muito importante pra mim, porque já tem pesquisas que comprovam que bebês que têm o corte tardio do cordão umbilical têm menos riscos de ter anemia nos 6 primeiros meses de vida e papapá, tem um monte de coisa aí, você pode pesquisar sobre isso. O pós-parto imediato, esse era um dos grandes desejos que eu tinha e eu queria muito pele a pele por pelo menos 1 hora. Então o que eu pedi pra minha equipe foi: o bebê nasce, põe direto no meu colo. Não precisa limpar o bebê, não precisa aspirar o nariz, não quero nada disso, a menos que seja realmente necessário, né? Seja uma emergência ali. Mas numa situação normal, o bebê nasceu, põe direto no meu colo. E eu quero ficar com aquele bebê. E essa primeira hora de vida, esse golden hour, é chamado de golden hour, hora dourada, por uma razão, porque ela é o primeiro vínculo da mãe com o bebê e essa hora também existem pesquisas que falam o quão importante ela é a médio e longo prazo no relacionamento de uma mãe e de um bebê, no aleitamento materno faz diferença. Se o bebê mama nessa primeira hora de vida, isso faz muita diferença no aleitamento. Existe uma série de benefícios e pra mim essa era uma grande prioridade
tranquilidade nos meus 3 partos. Eu queria que o bebê tivesse o menos contato possível, se fosse menos estressado naquele momento. Estressado não é a palavra, é assim, que ele fosse menos incomodado possível. Então, essa coisa de tipo, o bebê nasceu, você fica limpando, culpando o bebê antes de passar pra mãe. Pra quê? Deixa o bebê vir do jeito que ele tá. Pra que ficar aspirando o nariz do bebê? Deixa ele vir do jeito que ele tá, a menos que ele não esteja respirando, que esteja alguma coisa acontecendo ali. Eu queria menos interrupções. E foi o que eu recebi. Eu fui respeitada dos meus 3 partos e isso foi muito maravilhoso. No meu 3º parto foi um pouco diferente porque eu tive esse bebê, né? Tive a Olivia no hospital. E a Olivia nasceu no hospital por um motivo que, assim, foi da minha vontade, mas também não foi. No meu plano de parto, eu planejei o parto hospitalar para ela também. Nos meus 3 partos, eu queria ter na água o bebê. O Joshua e o Noah nasceram na água e a água foi maravilhosa, nasceram na banheira. E a banheira foi maravilhosa porque é um alívio da dor muito grande, você relaxa. Foi muito bom, é uma boa transição pro bebê, o bebê sair pela água ali. É uma transição mais suave pro bebê quando ele tá nascendo. Tem um monte de questões pelo qual eu escolhi ter um parto na água. Só que pro meu 3º parto, era época de Covid e tudo mais, e aí a minha equipe não tava confortável em fazer um parto na água na minha casa. No hospital não era possível, porque aquele hospital não aceitava partos na água. E em casa elas não estavam confortáveis por conta do Covid. Elas deram uma explicação na hora lá, que eu fiquei meio assim, e elas não estavam querendo, elas começaram a criar uma série de problemas pro meu parto acontecer na água. E eu já não estava muito confiante com a minha equipe, eu tive um problema com a minha equipe de parto durante a gravidez. Eu queria até ter trocado, eu pesquisei vários outros médicos e várias outras midwives para poder trocar de equipe e não consegui chegar em nenhuma equipe que desse para mim. E eu considerei a possibilidade, a gente estava no Canadá e eu morava 1 hora de Toronto, eu considerei a possibilidade até a última semana de vida de ir até Toronto para ter o bebê lá, em vez de ter na minha cidade, porque eu não estava muito confiante na minha equipe. E aí eu decidi ter o parto no hospital, porque elas começaram a criar essa série de objeções. E aí eu falei, quer saber? Então se não vai dar para ter na água, então eu prefiro ter no hospital, e daí eu vou tomar uma analgesia e ficar de boa lá, não vou ter o parto natural, eu vou ter um parto com analgesia, e é até bom porque eu experimento como é o parto. Então a minha expectativa para o meu 3º parto era um parto hospitalar com analgesia, que eu queria experimentar como era, que eu não tinha tido nos meus 2 primeiros. E aí eu falei, eu também já tava muito, foi um momento que eu tava muito abatida, assim, não abatida, eu tava muito estressada, cansada emocionalmente. A 3ª gravidez para mim foi muito difícil, longe de todo mundo, e foi muito cansativa para mim, eu tive muitas dores. E aí eu já tava de saco cheio, eu falei, eu não quero mais sentir dor, então vamos lá pra analgesia e tudo mais. Acabou que o meu parto foi natural de novo, porque não deu tempo da analgesia. Eu pedi a analgesia quando eu fui internada no hospital, eu tava lá na sala de parto, assim que eu cheguei na sala de parto, eu olhei pra minha midwife e pedi analgesia. Ela falou, ok, mas primeiro precisa coletar o seu sangue pra fazer o teste de Covid, e aí a gente tem que colocar o acesso intravenoso, porque precisava me dar antibiótico, e aí depois pode vir o anestesista, pra te dar analgesia. Só que não deu tempo, gente. O tempo quando eu cheguei na sala de parto até o nascimento, eu acho que levou menos de 5 minutos. Foi menos de 5 minutos, foi muito rápido. Eles terminaram de fazer o exame de Covid em mim e, já tava nascendo, assim, foi muito rápido. Então não deu tempo. Então a minha expectativa foi diferente da minha realidade nesse 3º parto, mas por uma boa razão, uma boa causa. Foi maravilhoso, foi ótimo o meu parto. E no final eu tive uma surpresa muito grande com a equipe, porque a equipe foi maravilhosa pra mim. A midwife foi excelente, assim, ela foi incrível. Todo mundo do hospital foi maravilhoso comigo, as enfermeiras, todo mundo. Eu fui muito bem tratada, muito bem cuidada. Isso foi maravilhoso pra mim. Então, eu tive 3 experiências muito positivas de parto, sem arrependimentos. Acho que não teve nada que me deixou muito frustrada, sabe? Só talvez no parto da Olivia, o fato de que eu fui ao hospital pela primeira vez e não quiseram me internar. Ninguém tava acreditando que eu tava em trabalho de parto, porque eu tava muito, muito de boa e a minha dilatação tava baixa e eu tive que voltar pra casa. Foram 30 minutos dirigindo, porque era longe o hospital da minha casa e tudo mais, e aí depois eu tive que voltar, 1 hora depois eu tive que voltar pro hospital que ela tava nascendo. Então, assim, acho que foi essa minha única frustração. Eu gostaria que tivessem acreditado em mim
Porque eu conhecia o meu corpo e eu já tinha um histórico de partos rápidos e a minha equipe sabia disso. E eu acho que elas poderiam ter me segurado no hospital sabendo desse meu histórico. Então, essa foi acho que a única frustração que eu tive. De resto, foi maravilhoso, foi 100%. É isso pro vídeo de hoje, gente. Eu contei pra vocês expectativa versus realidade, falei um pouquinho sobre o plano de parto. Espero que esse conteúdo tenha agregado pra você. Dá uma checada aqui no canal, dá uma checada nas playlists que tem aqui. E se você gostar, te convido a se inscrever e vir fazer parte da nossa família, tá bom? Super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.